queridos irmãos, queridas irmãs, de fato, nós temos notícia que o Vaticano se prepara para dar ainda um último golpe nas comunidades Ecclesia Dei, como por exemplo o IBP, que estão ligadas ao rito tradicional e ao uso exclusivo da liturgia romana antiga. Então nós percebemos que existe hoje uma tensão, podemos dizer que é uma contradição enorme entre aquilo que essa igreja conciliar bergoliana está querendo fazer e aquilo que essas comunidades que ainda estão vinculadas à igreja oficial estão pretendendo, na medida em que elas querem conservar o rito e também elementos da doutrina e da tradição da igreja, mas não percebem que estão no endereço errado, ou seja, que estão vinculadas a uma igreja com uma outra direção e com um outro objetivo. Então, cada vez mais se fecha o cerco para esses grupos tradicionais que querem a verdadeira liturgia e o verdadeiro catolicismo. Então nós temos feito algumas conferências no sentido de alertar essas pessoas para que eles, tendo a verdadeira doutrina, possam ter também uma postura que seja coerente com aquilo que eles estão propondo. Porque na verdade está havendo essa contradição, como nós dissemos. E de fato nós fizemos também uma conferência na semana passada explicando por que eu cheguei a essa conclusão de que Francisco não é um verdadeiro Papa legítimo da Igreja Católica. E essa conclusão é fundamental para nós sabermos como nos posicionar diante da grave situação em que nós nos encontramos. Porque não é uma questão somente de liturgia, é uma questão de todos os movimentos, os fenômenos, as opções que nós fazemos na nossa vida. Então quer dizer que se ele é um verdadeiro Papa, nós temos que obedecer-lhe em tudo. E obedecendo essa pessoa, nós vamos entrar no esquema da nova ordem mundial. Entretanto, esses grupos que reconhecem a legitimidade de Francisco e que resistem à sua autoridade, eles então ficam separados da verdadeira intenção católica, porque quando nós temos um Papa, nós temos que obedecê-lo, e ao mesmo tempo eles ficam também com esse grave dilema: até que ponto nós podemos seguir esse instrumento da nova era luciferiana. Então é interessante aqui que o professor Alberto, que dirige essa associação Montfort, ele fez um artigo, que nós colocamos aí na descrição, para rebater os nossos argumentos dessa nossa última conferência. Entretanto, ao invés de refutar aqueles argumentos que nós colocamos ali, ele está ali confirmando de uma forma mais evidente que eles são adeptos do galicanismo. E as pessoas, inclusive, já não têm mais essa noção de que o galicanismo é uma heresia. Então é por isso que nós estamos hoje aqui, fazendo uma explicação mais aprofundada do tema, para que as pessoas compreendam. Porque, segundo ele, eu estaria desenvolvendo uma tese que não condiz com a doutrina católica. Mas qualquer um que assiste às nossas conferências com honestidade vai perceber ali que nós não temos tese nenhuma. Nós estamos simplesmente citando o magistério da igreja e os autores que foram autorizados e que foram inclusive elogiados pelos papas. No entanto, eles, ao invés de citarem o magistério ou algum autor importante que tem autoridade, eles apresentam ali como referência o pensamento do padre Daniel Pinheiro, do IBP, que é justamente
alguém adepto do galicanismo. Então, antes de demonstrar o que está por trás do pensamento dessas pessoas, nós precisamos fazer que as pessoas entendam o que é o galicanismo. Então você pode inclusive procurar na internet, vai dizer ali que o galicanismo foi um movimento político-eclesial que procurou reafirmar a autonomia nacional da Igreja da França, concedendo ao Estado uma influência muito grande sobre os assuntos da Igreja e limitando o máximo possível o poder do Papa. Então, quando nós dizemos que esses grupos têm influência do galicanismo, nós não estamos querendo dizer que necessariamente eles estão com essa mesma postura da França naquela época do século XVII, mas nós estamos mostrando que eles usam dessa mesma estratégia, que significa o seguinte: como o Papa, que eles consideram como Papa, não está de acordo com os nossos interesses, então nós fazemos uma doutrina que limita a autoridade do Papa. Então, com isso, a gente consegue trabalhar, a gente diz para o Papa, você não é tão infalível, você não tem tanta autoridade, e nós vamos fazendo o que a gente gosta. O perigo é que isso não é o catolicismo. E toda heresia, por pequena que seja, ela leva a outros problemas. Então veja bem, havia em toda parte uma resistência até mesmo sentimental contra a jurisdição do Papa e contra o dogma da infalibilidade. Isso antes ainda, porque o dogma ainda não tinha sido proclamado, mas antes ainda eles lutavam contra essa doutrina e queriam impedir a todo preço que um dia essa doutrina fosse proclamada. Então, com isso você percebe que o dogma da infalibilidade papal, ele foi o golpe final para destruir qualquer entrada de tendência protestante dentro da igreja. Então, aquilo que a igreja conseguiu fazer com o Concílio de Trento foi completado com o Concílio do Vaticano I através desse dogma da infalibilidade. De tal maneira que, se a pessoa crê nesse dogma e se a pessoa assume todos os decretos desse Concílio do Vaticano I e também do Concílio de Trento, ela fica imune contra o vírus do protestantismo. Agora, estão dizendo que sede-vacantismo é um vírus perigoso. Mas eu digo que não é. Não tem nada de vírus, não tem nada de heresia nisso. É simplesmente uma constatação. Entretanto, o galicanismo é um vírus perigoso. Por quê? Porque é um protestantismo disfarçado. Então, como eu estava explicando outro dia, o protestantismo ele não é somente a igreja do Edir Macedo ou a igreja Deus é Amor. O protestantismo são diversas manifestações diferentes de uma certa religião cristã que não tem compromisso com a base do cristianismo, que é o papado. Então você rompe com o papado, mesmo que seja de forma bem sutil e bem delicada, e desde esse momento você já está em sintonia com o protestantismo. Agora, essas pessoas estão nos acusando de protestantes porque nós não temos comunhão com Francisco. Mas Francisco não é Papa. Então eu estou em comunhão com o papado, mas não em comunhão com falsos papas, porque eu não sou obrigado a aderir a um impostor. Eu tenho que defender o catolicismo e o verdadeiro papado. Mas o galicanismo tem essas tendências que levam a um semi-protestantismo. E é tão sutil que as pessoas não percebem. E todo esse movimento, na época, alcançou seu auge com Luís XIV, porque ele foi criado naquele ambiente galicano e ele entrou em conflito com o Papa Alexandre VII. E daí foi que o bispo de Meaux, Bossuet, que é um bispo famoso, ele, demonstrando sua subserviência ao rei, ele redigiu a declaração do clero galicano sobre a jurisdição eclesiástica.
que foi aprovada pela Assembleia e depois colocada ali como lei. E nessa declaração, que constava de 4 artigos, eles diziam que Pedro só recebeu de Deus o poder espiritual. Então quer dizer que o Papa não pode interferir na vida do rei e na vida do poder temporal. Então, primeiro artigo, falso. Segundo artigo, o pleno poder da Sé Apostólica em assuntos religiosos é restrito pelos decretos do Concílio de Constância. Então, quer dizer, o conciliarismo também condenado no Concílio Vaticano I. Então, eles acham que o concílio está acima do Papa, simplesmente porque o Concílio de Constância teve que interferir numa situação de emergência, porque a igreja já teve situações de emergência. Eles acham que a igreja tem que estar sempre numa situação normal, sendo que a igreja passou muitas vezes por situações de emergência. Imagina hoje. Então também esse artigo é falso, porque você não pode colocar o concílio acima de um papa. Se o papa não aprova o concílio é falso. E é preciso um papa legítimo. Então quer dizer que isso também é importante, porque senão a gente cai na enganação. O terceiro artigo diz que o exercício da jurisdição papal regula-se pelos cânones, mas a seu lado persistem também em absoluta validade as normas, tradições e organizações da Igreja Galicana. Então quer dizer que o Papa não tem direito de fazer uma disciplina diferente daquela que eles já decidiram. É um pouco o que acontece hoje em dia com tradições custódias. O Papa quer regular a disciplina, né? Segundo eles, Francisco é Papa, então ele quer regular a disciplina sobre a missa, sobre os sacramentos, mas eles não deixam, não, são as nossas tradições primeiro. Depois você pode mexer. Então percebe a confusão? Ainda diz que em matéria de fé, o Papa tem primazia, mas a sua decisão não é irreformável. Precisa primeiro do consentimento da Igreja da França. Então quer dizer, o que era para eles na época a Igreja da França, agora são os grupos derivados desses movimentos galicanos da Igreja da França. Porque todos eles, como nós explicamos, vêm do núcleo galicano que foi a Fraternidade de São Pio X. Então quer dizer que na época só os mestres da Sorbonne é que se atreveram a rejeitar os artigos. Depois o próprio Luís XIV voltou atrás e a igreja conseguiu ainda ter uma certa posição católica. Mas o galicanismo influenciou muito e enfraqueceu aquela igreja fortíssima da França a ponto deles conseguirem fazer a revolução. Então, inclusive, diz o cônego Poitiers, escreveu um livro chamado Contra o Sistema Galicano, que nós deixamos aí também na descrição, que ele estava convencido que o galicanismo foi a principal causa da Revolução e da destruição do catolicismo da França e da destruição da própria monarquia. Porque o rei queria se fortalecer, enfraquecendo o poder do Papa, e aí ele deu um tiro no próprio pé. E por isso, o cônego Poitiers diz também que enquanto houver o galicanismo, eles têm um obstáculo ali que impede de fazer uma verdadeira contra-revolução. Então é por isso que certa vez eu conversava com o abbé Olagnier, o padre Olagnier, que era justamente o fundador do IBP e que foi um dos primeiros seminaristas de Monsenhor Lefebvre. E a gente chegou ali a uma conclusão, pouco antes dele morrer, que de fato a luta que nós temos que enfrentar hoje não é simplesmente pela missa tradicional, pela missa de sempre. A luta é pela Igreja Católica e pela sua doutrina. Ou seja, a luta pelo papado. Porque os inimigos da igreja, eles destruíram a missa, eles destruíram a liturgia, eles destruíram toda a disciplina eclesiástica, mas antes de fazer tudo isso, eles tiveram que conquistar o papado. E uma vez conquistando o papado, para eles é interessante manter as pessoas, mesmo que façam oposição, mas reconhecendo que eles são papas legítimos.
Porque se você faz oposição, como fazem esses grupos, que a gente chama RR, né? Quer dizer que reconhece e resiste. Então quer dizer que eles fazem oposição, mas eles reconhecem. E no que eles reconhecem, então de certa forma eles estão fortalecendo e legitimando uma autoridade destruidora. Uma autoridade que não está ali para o bem da Igreja Católica. Então, segundo o padre Aubry, a consequência do galicanismo é cortar o fluxo da graça, que vem justamente da cabeça da Igreja, do papado, e passa para toda a extremidade. Então é como se essa doutrina galicana impedisse que o fluxo de sangue chegasse nas extremidades, porque normalmente quando você tem um corpo, o coração vai bombear o sangue e aquele fluxo de graça, de sangue, vai chegar em toda a extremidade do corpo. Mas se você tem ali uma resistência à sede de onde vem o fluxo da graça, que é o papado, então você vai impedir que esse sangue circule. Então, na época de papas legítimos, esses grupos galicanos impediam os papas legítimos de transmitir essa graça de Deus e a doutrina santa. E agora, na época dos papas ilegítimos, o fluxo galicano faz com que os papas falsos do Vaticano II sejam ocasião de confusão e de contradição em toda a igreja. E, no entanto, eles aceitam essa autoridade e selecionam, naquilo que eles julgam que é importante, aquilo que eles devem obedecer e aquilo que eles não devem obedecer. E se eles tivessem simplesmente obediência ao papado, mesmo que eles não tivessem ali um papa legítimo na terra, eles teriam pelo menos o discernimento claro e as graças necessárias que nós recebemos de Deus para enfrentar esse tempo. Porque mesmo que o tempo seja um tempo difícil, Deus sempre dá as graças necessárias que nós precisamos para enfrentar a dificuldade do momento. Então, como se percebe facilmente, o galicanismo sempre esteve a serviço da Revolução e, de maneira consciente ou não, foi a causa da destruição do catolicismo na França. Em resumo, o galicanismo é uma tentação de viver aparências do catolicismo, mas com um certo vírus inoculado ali dentro de protestantismo. Ou seja, o Papa para nós não é o mais importante. Essa é a doutrina de todos os galicanos. O Papa para nós não é tão importante assim. Entretanto, o catolicismo verdadeiro é fundado sobre a rocha que é Pedro. Então nosso Senhor disse, tu és Pedro, sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Então Cristo instituiu essa autoridade, Cristo deixou para nós esse vínculo. É por isso que nós chamamos o Papa de vigário de Cristo, porque ele tem um vínculo direto com Cristo. Ele tem poder de ligar e desligar as coisas entre a terra e o céu. Então, é nesse sentido que nós consideramos o dogma da infalibilidade. Porque, de fato, ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso não é uma criação do século XIX. Mas isso tem o seu fundamento bíblico na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Quando ali está escrito que a igreja é mestre e coluna da verdade. Qualquer protestante lê isso na sua Bíblia, mas ele não sabe identificar essa igreja. Ele diz, a igreja é mestre e coluna da verdade. Mas qual igreja? Então o protestante percebe que aqui existe uma dificuldade. E ele não sabe entender onde está essa igreja, mestre e coluna da verdade. E eu respondo, onde está Pedro? Aí está a igreja. A igreja verdadeira está onde está o verdadeiro Papa. E nós não podemos identificar a Igreja Católica em pessoas que estão em contradição com todos os papas da história. E é por isso, então, que nós podemos dizer que é fácil você discernir essa questão,
quando você entende a diferença da Igreja Católica e das falsas igrejas. Então, a diferença fundamental entre a igreja verdadeira e as falsas igrejas é justamente o fato de que essa igreja verdadeira é assistida pela verdade, sempre. E o Papa, como representante da verdadeira igreja, ele sozinho tem o privilégio da infalibilidade porque ele deve ensinar a verdade sempre. Isso é um princípio. E contra o princípio não tem argumentos. A pessoa tem que buscar o princípio para ela entender que se ela derruba esse princípio, ela perde toda a base da argumentação apologética para provar que o catolicismo é a verdadeira religião. Mas o professor Alberto diz que sempre foram a favor do dogma da infalibilidade papal e sempre o defendemos, principalmente contra muitos protestantes que nos escreveram. O que não aceitamos é a concepção que o Frei Tiago faz agora desse dogma, que não corresponde à doutrina católica. Então eu gostaria que ele explicasse qual doutrina católica é essa, porque ele nem citou o magistério, e nós estamos citando aqui o próprio magistério da igreja. Então, para você dizer que você está falando da doutrina católica, é preciso que você prove que o que você está tendo ali como doutrina é a doutrina católica verdadeira. Porque citar um teólogo ou citar alguém que tem uma opinião não é necessariamente o catolicismo. E ele diz ainda, Frei Tiago nos acusa de não aceitar o dogma da infalibilidade. E acuso mesmo, porque ou a pessoa aceita esse dogma tal como ele foi entendido desde o momento em que ele foi proclamado, ou a pessoa não aceita. Não adianta a pessoa aceitar pela metade. Ah, o Papa é infalível. Mas nem sempre. Então é a mesma coisa que eu proclamo o dogma da Imaculada Conceição. Então eu digo, Maria é imaculada, mas não totalmente. Ela tem umas manchas ali ainda. Então não é imaculada. Então é o dogma de uma certa pureza. Mesma coisa, se eu digo o dogma da infalibilidade, então é infalível. Agora, se ele não é sempre infalível, então não é o dogma da infalibilidade, é o dogma de uma certa assistência para momentos raros e solenes, onde ele vai fazer um certo pronunciamento. Mas não é a infalibilidade total. Então, por isso, ele diz que ele não concorda com essa ideia de que o Papa possa ser sempre infalível. E ele ainda diz que o radicalismo do Frei Tiago chega ao ponto de defender que se um suposto Papa comete um erro doutrinário, essa é a prova de que ele de fato nunca foi Papa. Então aqui, veja bem, eu não estou falando de um erro doutrinário assim, que a gente julga de uma forma subjetiva. Eu estou falando de uma clara e evidente religião oposta à religião católica. Se essas pessoas defendem uma clara e evidente religião oposta ao catolicismo, é claro que isso é um sinal de que ele nunca foi Papa. Ele está ali como impostor. Isso para mim é tão simples. Entretanto, ele diz, esqueceu-se o Frei Tiago de que existem condições para que o Papa seja infalível. Mas eu não me esqueci, não. A gente conhece isso. A gente sabe que tem condições, mas as condições que ele coloca aqui são falsas. Ele cita, inclusive, o professor Orlando Fedeli, que, segundo ele, resumiu as condições para que um procedimento papal seja infalível. Então, segundo ele, primeiro, que o soberano pontífice se pronuncie como sucessor de Pedro. Então, quer dizer, uma coisa evidente. Ele fala como Papa. Ele não fala como pessoa privada, ele fala como Papa. Mas isso acontece, por exemplo, quando ele faz uma homilia, ou quando ele faz uma declaração, quando ele faz uma catequese. Ele está se apresentando como sucessor de Pedro, como Papa. Então a segunda condição é que ele esteja ensinando sobre a fé e a moral. Então isso aqui também é evidente. Um Papa não vai conversar sobre uma matéria que não tem nada a ver com a religião e vai querer ser infalível naquilo. Depois a terceira condição é que ele queira ensinar a igreja como um todo.
Então, isso também é algo normal, porque quando ele está falando, sobretudo quando nós temos os meios de comunicação de hoje em dia, ele sabe que se ele pronuncia qualquer coisa, o mundo inteiro vai receber aquele ensinamento. Agora, na quarta condição, ele diz que é preciso que ele esteja definindo uma doutrina e proibindo com anátema quem tem uma tese oposta. Então, isso é falso, porque essa condição não está expressa no Concílio Vaticano I e nem em nenhum documento do Magistério da Igreja. Basta que ele esteja definindo uma doutrina, ou seja, explicando uma doutrina, mesmo que a doutrina já tenha sido definida, mas ele está confirmando a Igreja naquela doutrina. Então, por isso que Cristo disse a Pedro: tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Então, quer dizer que a conversão de Pedro e de todos os papas verdadeiros à fé católica não é algo que nós alcançamos pelas nossas orações, mas é algo que Cristo já alcançou pela sua oração. Então, se ele comete faltas, ou seja, pecados pessoais, então, nesse sentido, nós devemos rezar pela sua conversão. Mas ele não pode nos ensinar alguma coisa que esteja contra a verdade, porque Cristo já intercedeu por ele para que isso não seja possível. Justamente para dar à Igreja a segurança da verdade. E é só isso que nós precisamos na Terra. Porque se não temos uma Igreja que nos dá a segurança da verdade, então não precisa da Igreja. Aí eu dou razão para os protestantes. É melhor cada um ficar com o seu juízo, porque aí pelo menos a gente vai ter como analisar cada coisa e a gente não tem perigo de cair na enganação de uma pessoa que está nos levando a uma doutrina falsa. Então, uma coisa que me ajudou muito nesse discernimento foram os livros de Maxence Sécart, que é considerado um dos maiores especialistas da atualidade nesse assunto, e que fez um trabalho muito aprofundado sobre esse tema, na medida em que ele estava cansado de ouvir essas mesmas ladainhas desses grupos da fraternidade ou dos grupos Ecclesia Dei, que dizem que o Papa pode errar em algumas ocasiões e que nós devemos ignorar, e que ele só é infalível quando ele fala ex cátedra, ou seja, num pronunciamento muito solene, etc. Então, através desse estudo que ele fez aqui, ele vai perceber que no magistério da Igreja, e principalmente nos teólogos antes da Primeira Guerra Mundial, nós não vamos encontrar esse tipo de discernimento. Mas, ao contrário, eles vão explicar que o Papa sempre fala ex cátedra na medida em que ele é o Supremo Pastor e está na Cátedra de Pedro. Então, existe uma diferenciação de magistério ordinário e magistério extraordinário, mas o magistério do pontífice é um só. Ou seja, ele pode ensinar de uma forma mais solene ou pode ensinar de uma forma cotidiana, mas a adesão a esse magistério deve ser sempre a mesma. E é por isso que ele vai dizer que a doutrina do Vaticano I é muito simples e clara. O Sumo Pontífice é sempre infalível quando ele fala de fé e de moral, enquanto pastor e doutor de todos os cristãos. Inclusive, Pio IX, na Tuas Libenter, ele diz que se deve aderir com fé divina não apenas aos decretos dos concílios ecumênicos, dos pontífices romanos, mas também ao que é ensinado aos fiéis como divinamente revelado pelo magistério ordinário de toda a igreja espalhada pelo mundo. Então nós vimos que é Pedro que confere a infalibilidade à igreja, e não o contrário. Ora, os teólogos do século XX, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, eles começaram a se desviar dessa doutrina límpida, que era pregada antes, e eles introduziram uma distinção de assentimento, e eles aplicaram primeiro à igreja e depois ao sumo pontífice. Então quer dizer que esses teólogos heterodoxos, ou seja,
teólogos que foram surgindo ali, que não eram aprovados pela Igreja e que já estavam preparando o Vaticano II, eles davam essa noção de que o magistério ordinário comparava-se a um magistério de um doutor privado, ou seja, de uma simples opinião de um papa. E foi assim que, nessa perspectiva, eles reduziram a infalibilidade aos julgamentos solenes e declararam que o magistério ordinário do Papa é falível, ou seja, passível de erros. E essas alterações tiveram sérias consequências. Quer dizer que a palavra do Sumo Pontífice ficaria amputada da sua autoridade infalível em mais de 90% dos casos. Então você veja aqui a influência do galicanismo que estava ressurgindo com toda a força, principalmente depois da Primeira Guerra, em vista de provocar o Vaticano II. Então é daí que nós afirmamos que a causa de toda essa cegueira dessas pessoas hoje em dia é justamente a falta desses princípios católicos que estava presente naquilo que nós chamamos do poder sapiencial, ou seja, dessa capacidade que a Igreja sempre teve de discernir as coisas segundo o senso da fé que a Igreja sempre tinha provado. E uma vez que aconteceu aquele Great Reset da Primeira Guerra Mundial, então nós perdemos essas noções, esses princípios básicos, e a coisa ficou cada vez mais obscura, e as pessoas infiltradas que queriam fazer uma nova doutrina aproveitaram-se desse momento. E é por isso então que o professor Alberto vai dizer que um dos erros do Frei Tiago é supor que não existam graus no magistério da Igreja. Então você percebe que eles estão sempre baseados nessa ideia. Tem graus no magistério da Igreja, logo eu não devo consentir ao magistério da mesma maneira. Então o professor Alberto vai dizer que, no sentido contrário, o estudo feito sobre os graus de assentimento ao magistério, elaborado pelo padre Daniel Pinheiro, do Instituto Bom Pastor, mostra claramente, com ampla argumentação e bibliografia, que o magistério contém graus que pedem diferentes assentimentos para os católicos e, portanto, recebem graus diferentes de assistência divina. Então, quer dizer, isso aqui é uma coisa inventada. Onde que você vê isso na doutrina católica, no magistério da Igreja? Quer dizer que existem graus e alguém vai me dizer quando o Papa está ensinando num alto grau e eu devo crer num alto grau. Agora, quando o Papa ensina num baixo grau, a minha fé deve ter também um baixo grau. Não devo confiar muito no que ele está dizendo. Olha o absurdo dessas palavras. E o padre Daniel Pinheiro continua afirmando que o grau de assentimento corresponde necessariamente ao grau do magistério. Não se pode negar isso sem cometer erro, tanto em relação ao magistério eclesiástico, quanto à teoria do conhecimento do homem. Olha o que ele cita aqui, para dar base ao raciocínio dele. Negar isso é ir contra a revelação e a lei natural. Eu diria que essa é uma frase herética, porque, segundo ele, há um magistério puramente autêntico, e esse tem uma verdadeira autoridade. Mas tem outros magistérios aí que não tem tanta autoridade assim. Aqui fica bem claro o galicanismo deles. E ainda por cima gera outros problemas, porque a encíclica Pascendi de São Pio X, como encíclica, normalmente teria o mesmo grau de magistério da encíclica Fratelli Tutti de Francisco. Então quer dizer que se eles têm o mesmo grau de magistério, segundo o raciocínio que ele está me dando aqui, eu devo dar o mesmo assentimento que eu dei para a encíclica Pascendi, eu devo dar para a encíclica Fratelli Tutti. Então por que eles não seguem a Fratelli Tutti? Entretanto, Pio XII diz o contrário do que ele está afirmando aqui na sua encíclica Humani Generis. Ele diz: nem se deve crer que os ensinamentos das encíclicas não exijam por si assentimento, sob a alegação de que os sumos pontífices não exercem nelas o supremo poder de seu magistério,
Entretanto, tais ensinamentos provêm do magistério ordinário, para o qual valem também aquelas palavras: quem vos ouve, a mim ouve. E na maioria das vezes, o que é proposto e inculcado nas encíclicas, já por outras razões, pertence ao patrimônio da doutrina católica. Quer dizer que o Papa Pio XII está nos dizendo aqui que se o Papa define uma doutrina no seu magistério extraordinário, depois ele continua essa explicação no seu magistério cotidiano e, portanto, essas encíclicas do seu magistério ordinário devem ter o mesmo assentimento daquele magistério solene. Então nós temos também o argumento do próprio Código de Direito Canônico, no cânon 1323, que diz: deve-se crer com fé divina e católica em todas as verdades contidas na Palavra de Deus, escritas ou transmitidas pela tradição, que são propostas pela Igreja, seja pelo magistério solene, seja pelo magistério ordinário e universal. E também, se eles quiserem, o Código de 1983, já que eles consideram legítimo esse código, então eles vão encontrar ali no cânon 750, que deve-se crer com fé divina e católica em tudo que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida, a saber, no único depósito da fé confiada à Igreja, e que ao mesmo tempo é proposto como divinamente revelado pelo magistério solene da Igreja ou pelo seu magistério ordinário e universal. E isso se manifesta pela adesão comum dos fiéis sob a guia do magistério sagrado. Por isso, todos estão obrigados a isso e a evitar quaisquer doutrinas contrárias. Então quer dizer que as pessoas devem perceber que para ser católico é preciso acreditar em tudo que o magistério nos ensina, ponto final. Outra frase que é sem sentido do padre Daniel Pinheiro é o seguinte, que nesse grau de magistério, ou seja, num grau mais inferior, o lado humano é suficientemente grande para que o ensinamento não seja infalível. Então a frase dele está em clara oposição ao dogma da infalibilidade papal. Ele diz ainda que a assistência divina, nesse caso, apesar de existir, então tem ali uma assistência divina ali, mas não é absoluta a possibilidade de erro. Portanto, é real a possibilidade que o Papa vai errar quando ele fala no magistério ordinário. Então eu considero que quem afirma tal coisa simplesmente não crê no Concílio Vaticano I. Ponto final. E é para provar isso que eu mostro aqui um artigo da revista Thomista de 1904, onde o padre Pegues, que é o autor desse artigo, vai dizer: não há nenhuma solenidade ou fórmula que seja requerida em si mesma para garantir a infalibilidade do Sumo Pontífice. Apenas uma coisa é requerida, que ele fale como chefe da Igreja. Contanto que seja constatado que ele falou como chefe da Igreja, de qualquer maneira que o tenha feito, e a quem quer que a sua palavra tenha sido imediatamente dirigida, seja a Igreja inteira, ou seja um grupo, ou seja um único indivíduo, essa palavra é infalível e indistintamente obrigatória para todos os fiéis. Então aqui é a doutrina católica que é bem explicada por esse padre que viveu ali antes da Primeira Guerra Mundial. Mas o texto do professor Alberto continua dizendo que o padre Daniel Pinheiro, no seu trabalho, mostra que existem dois extremos relacionados à doutrina do magistério. Então, segundo ele, o primeiro extremo é dos modernistas, que negam qualquer autoridade do Papa. E o segundo extremo é dos sede-vacantistas, que consideram que todo pronunciamento do Papa é infalível. Então isso aqui se parece muito com aquela maneira que os católicos progressistas falam dos tradicionalistas, ou seja, deles mesmos, os padres do IBP, etc., que eles vão dizer: olha, existem dois extremos. Tem uns que são
exagerados que profanam a missa, que fazem coisas horríveis ou que pregam heresias, e tem aquele outro extremo dos tradicionalistas, que são muito exagerados, que só querem a missa tradicional, que não aceitam o Vaticano II. Então eles sempre têm essa maneira de falar. Eu acho que o padre Daniel Pinheiro está aprendendo aqui com eles. Entretanto, não existe extremo nenhum. O que existe é a doutrina católica de um lado e o protestantismo do outro lado. E a gente mostra claramente o seguinte, que no ensino da fé e da moral, o modernista, que na verdade é um protestante ali, ele vai questionar a autoridade do Papa. Mas o galicano, que é um semi-protestante, como é o caso do padre Daniel Pinheiro, ele vai dizer que o Papa tem uma autoridade e uma infalibilidade ocasionais. Então, você tem ali uma possibilidade de acertar, uma possibilidade de fazer as coisas corretamente e uma possibilidade de não fazer. Então, é por isso que, para eles, sim, precisa desses gurus que estão acima do Papa e que vão explicar para os fiéis, olha, hoje o Papa está acertando. Depois eles vão dizer, não, aqui ele errou. Aqui ele está contra a doutrina católica. Nós não precisamos segui-lo nem obedecê-lo. E aqui você percebe os dois níveis do reconhecer e resistir. Então tem a fraternidade, resistência de um lado, que já estão fora da estrutura, e tem também aqueles que querem estar dentro da estrutura para ter mais poder e serem mais reconhecidos, mas não querem também obedecer e se submeter totalmente ao ensinamento do Papa. E, no entanto, aqueles que eles chamam de sede-vacantistas são simplesmente as pessoas que têm a fé católica integral e que dizem, como a Igreja sempre ensinou, o Papa tem toda a autoridade e é sempre infalível no seu ensino. E nós, inclusive, podemos citar aqui a própria Constituição Pastor Eternus, que vai nos dizer que o Pontífice Romano, ele governa a Igreja Universal e em virtude do seu direito divino, como primado apostólico, nós ensinamos e declaramos que ele é o juiz supremo de todos os fiéis. Não pode ter pessoas acima dele. Podendo-se em todas as coisas pertencentes ao foro eclesiástico recorrer ao seu juízo. E declaramos também que a ninguém é lícito emitir juízo acerca do julgamento da Santa Sé, nem tocar nesse julgamento, visto que não há autoridade acima da mesma Santa Sé. Então por que eles ficam reclamando do Traditionis Custodes e ficam dizendo que esse documento não tem valor e não tem autoridade? Ora, se ele é Papa, eles não podem julgar, eles não podem questionar. Se, pois, alguém disser que ao Romano Pontífice cabe apenas o ofício de inspeção ou direção, mas não o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao governo da Igreja, como, por exemplo, a questão da missa, espalhada por todo o mundo, ou disser que ele só goza da parte principal desse supremo poder e não de toda a sua plenitude, ou disser que este seu poder não é ordinário e imediato, quer sobre todas e cada uma das igrejas, quer sobre todos e cada um dos pastores e fiéis, seja excomungado. Então quer dizer que todos esses grupos estão enquadrados nesse caso aqui da Pastor Eternus, e se nós admitirmos a validade desse documento, nós vamos ter que admitir que eles, a não ser que se convertam, estão num estado de excomunhão. Porque eles estão negando que o Papa possa impedir, por exemplo, que seja celebrada a missa tradicional para eles, uma vez que ele é um verdadeiro Papa e está fazendo ali um documento de caráter disciplinar. Mas o professor Alberto continua no seu artigo dizendo que o Frei Tiago não para por aí na sua noção errônea da infalibilidade e tira conclusões absurdas. Então veja quais são as conclusões. Assim, para o Frei Tiago, não somente a sede está vacante, mas também, de fato, a igreja desapareceu. Não há mais papas desde João 23 até os nossos dias. São todos impostores de uma pseudo-igreja. Desta forma, ele chega ao extremo do erro sede-vacantista, defendendo um eclésio-vacantismo, ou seja,
não sabe mais onde está a igreja, a qual deverá ser refundada por uma intervenção sobrenatural, assim como foi a ressurreição de nosso Senhor. Então, de fato, nós afirmamos que todos eles, desde João 23 até Francisco, são impostores de uma pseudo-igreja. Agora, essa pseudo-igreja disfarçada, não é fácil de nós percebermos isso. E, de fato, nós dizemos que a igreja deverá ser não refundada, mas restaurada na sua hierarquia por uma intervenção sobrenatural, como foi a ressurreição de nosso Senhor. Por que não? Porque, de fato, a igreja, como esposa de Cristo, deve passar por aquilo que sofreu o próprio Cristo. Então, as duas coisas andam juntas. É isso que essas pessoas precisam entender. Não é possível você ter um papa verdadeiro e uma igreja falsa. E não é possível também você ter um falso papa e uma igreja verdadeira. Então é por isso que nós dizemos, sim, que existe ali um falso papa e uma falsa igreja. Mas nós não estamos dizendo que a igreja acabou, porque a igreja é indefectível. Nós simplesmente estamos dizendo que ela não está mais representada por essa hierarquia que está em Roma. Como a própria Virgem Maria disse em La Salette, Roma perderá a fé. E veja o seguinte, que eles estão achando um absurdo a nossa conclusão, mas eles não acham um absurdo que a Igreja Católica verdadeira ensine um concílio que eles mesmos dizem que é falso, que é ruim, que tem heresias. Eles não acham um absurdo de dizer que um verdadeiro Papa e uma verdadeira Igreja Católica nos dão uma missa, como a missa de Paulo VI, que eles não querem participar. Porque, segundo eles, é uma missa protestante. Então, para eles, não é absurdo, não tem nenhum problema a verdadeira Igreja Católica e um verdadeiro Papa promulgarem e nos darem para celebrar uma missa protestante. Para eles, isso não é contradição. Agora, eu dizer que essa igreja é falsa, que esses papas são falsos, isso é um absurdo. Mas escuta, qual a doutrina? Qual é a base? Quais são os princípios? Percebe? Então você veja que é a partir desse raciocínio que nós temos a amplitude do problema. Nós devemos entender o que significa a palavra bíblica, apostasia. Estude o que significa a palavra bíblica, apostasia, e você vai entender o que nós estamos passando. É só isso. Estude o que significa aquilo que Nossa Senhora nos disse em La Salette. A igreja será eclipsada. A partir daí você vai entender o que nós estamos vivendo. Agora, você dizer que essa imensa Babilônia ecumênica se identifica com a igreja una, santa, católica e apostólica, isso sim é uma blasfêmia. Vai dizer isso para os orientais que se dizem ortodoxos. Eles jamais vão querer se converter ao catolicismo romano. Vai dizer isso mesmo aos protestantes, eles vão perceber que nós estamos zombando da fé. Porque dizer que Francisco é infalível, mesmo que seja de forma rara e ocasional, é simplesmente, hoje em dia, uma piada. Porque um pastor protestante é muito mais habilitado para dizer alguma verdade da fé que se encontra na Bíblia do que Francisco. Então é por isso que nós não podemos acreditar que a igreja está nos edifícios bem conservados que estão ali no Vaticano. Mas a igreja é o conjunto dos crentes batizados que professam a fé católica verdadeira. Então, no artigo do professor Alberto, ele vai dizer que se aplicarmos para a igreja o mesmo raciocínio que Frei Tiago faz em relação ao Papa, teríamos que admitir que nosso Senhor prometeu que a sua igreja não pereceria, mas a igreja acabou. E ela não é mais a igreja de Cristo. Logo, as teses do Frei Tiago, segundo ele, nos levariam a admitir que a verdadeira igreja é hoje uma igreja mística, sem estrutura, e que seria orientada não pela hierarquia, mas por esses gurus que seriam chamados por Cristo a guiar os fiéis. Isso está errado também. Porque a igreja não é simplesmente uma igreja mística, ela é uma igreja visível e organizada, porém
por uma hierarquia que está ali no estado refratário. Então Deus suscita, sim, uma hierarquia no estado refratário de bispos e sacerdotes que guiam os fiéis não como gurus, mas como verdadeiros sacerdotes católicos que têm a graça de estado de ensinar a doutrina que os papas nos transmitiram. É tão simples. Então veja, eles é que são os gurus que estão acima do Papa, porque para eles Francisco é Papa. E se para eles Francisco é Papa, eles estão acima de Francisco e estão ensinando uma coisa para as pessoas, discernindo para as pessoas quando que Francisco está errando e quando que Francisco está acertando. Então quer dizer que para eles, a igreja não perece quando cai no erro. A igreja perece quando não tem mais ali alguém governando os prédios do Vaticano. Entretanto, todos os padres da igreja unanimamente ensinaram que a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que a igreja não pereceria, não significa que ela teria um poder imenso sobre o mundo inteiro, mas significa simplesmente que ela nunca nos ensinaria o erro e a heresia. Então, se a igreja verdadeira, de fato, caísse no erro e nas heresias de Bergoglio, então, nesse caso, a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo teria falhado. E aí, de fato, a igreja teria acabado. Mas também faz parte desse espírito galicano ficar acusando os papas do passado de terem caído em erros. Por isso, o professor Alberto vai fazendo uma lista também de papas que erraram, que fizeram aquilo, que ensinaram tais coisas. Ele chega até a dizer que São Pedro teria ensinado aos cristãos da época algo errado sobre a possibilidade de comer as carnes proibidas no Antigo Testamento. Então, quer dizer, não sei de onde ele tirou isso. Porque isso aqui não tem sentido nenhum. E aqui nós percebemos que essas pessoas realmente estão perdidas na maneira deles entenderem a questão. Porque São Pedro foi um primeiro papa, ou seja, alguém que de fato cometeu seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, mas sempre foi infalível, ou seja, sempre pregou a doutrina correta em todos os seus ensinamentos. E isso é bem evidente, e o Vaticano I deixa bem claro que a igreja afirma que nenhum papa na história ensinou o erro e a heresia. Ele também pergunta: será que Frei Tiago considera Dom Lefebvre também como um galicano? Então nós sempre explicamos, com certeza, Monsenhor Lefebvre teve influência do pensamento galicano. Entretanto, muitas vezes ele hesitou e ele teve sim momentos em que ele considerou seriamente a possibilidade de que esses papas que estavam ali nos governando eram impostores. E depois eles ainda nos acusam de julgar os papas. Mas nós repetimos sempre que nós não fazemos nenhum julgamento. Nós fazemos uma análise e uma constatação. Julgamento é quando você não tem certeza de uma coisa, você fica julgando a pessoa. Agora, quando você vê o que a pessoa está dizendo, quando você vê os seus atos, quando você interpreta tudo dentro de uma lógica, então você não está julgando, você está constatando. Ora, se uma mulher escuta o seu marido falar com alguém no telefone planejando o assassinato dessa mulher, ela simplesmente constata que ela está sendo enganada e que o marido dela vai preparar o assassinato dela. Então o que ela faz? Ela foge de casa e prepara a sua proteção. Exatamente isso que aconteceu conosco. Nós, quando constatamos que essas pessoas estão nos matando, porque o erro e a heresia é a morte espiritual, então nós fugimos deles. Nós não estamos julgando papa nenhum. E nós não estamos fazendo resistência contra nenhum papa. Pelo contrário, nós estamos fazendo apologia do papado e denunciando os impostores. É diferente. Portanto, nós não julgamos, nós constatamos. Mas ele afirma no seu texto o seguinte: nós da Monfort ou do IBP, nós obedecemos e nos submetemos ao Papa. Mas quando ele nos manda fazer algo de errado, nós não fazemos. Mesmo assim, não cabe a nós julgá-lo.
Ora, essa frase também não tem sentido. Porque se ele descobriu que o Papa está fazendo algo errado, então ele está julgando o Papa, porque ele diz que é Papa. Então ele está aqui nessa frase, mais uma vez, deixando claro que ele aderiu ao pensamento galicano. Porque são os padres do IBP, ou qualquer pessoa que dirige eles, que vão dizer, olha, hoje o Papa está fazendo algo errado. Não vamos obedecer, não vamos aceitar. Amanhã ele está fazendo certo, então vamos fazer como ele está mandando. Isso é galicanismo, é a obediência seletiva. Quer dizer que eu pergunto para essas pessoas da Montfort e para o padre Daniel Pinheiro, quem é que vai me dar a regra de fé para me dizer quando aceitar a doutrina do Papa e quando é que eu devo obedecer ao Papa? Qual pessoa deles que vai me dar essa regra de fé acima do Papa? Porque essa pessoa tem também um grau acima do próprio Sumo Pontífice. Quer dizer que nós temos que fazer um outro dogma para infalibilidade absoluta dos que estão acima do Papa e a infalibilidade parcial do Sumo Pontífice. É essa a doutrina deles. Portanto, vejam bem uma coisa. Nosso Senhor deixou bem claro, um reino dividido não subsiste. A Igreja Católica nunca foi um reino dividido. Por quê? Porque a Igreja Católica sempre teve o Sumo Pontífice, que é a regra da fé. A partir da regra da fé, ele é o vínculo da unidade. E todos se unem com o Papa justamente porque o Papa sempre tem a verdade. E nós estamos unidos a ele porque ele tem assistência divina para nos dizer, caminha comigo que eu tenho a verdade. É simples. Agora, se eu tenho um falso Papa, eu não caminho com ele. Por quê? Porque ele não tem a regra de fé, ele não tem assistência divina nenhuma. Ele sempre vai ensinar o erro, na medida em que ele está com a intenção de destruir a Igreja Católica. É tão claro. No entanto, essas pessoas estão corrompendo a verdade revelada e estão ensinando um catolicismo falso para essas famílias bem intencionadas que estão seguindo eles e buscando a missa tradicional. Porque nós, que somos católicos verdadeiros, nós não temos necessidade de fazer tantas pesquisas teológicas como fez aqui o padre Daniel Pinheiro para chegar a uma conclusão absurda. Nós preferimos a lógica da fé, a lógica simples, como era o caso, por exemplo, do padre Júlio Maria, que nos escreveu nesse livro belíssimo a respeito de Cristo, do Papa e da Igreja, no que consiste a infalibilidade. E ele diz, a infalibilidade consiste no privilégio outorgado por Jesus Cristo a Pedro e a seus sucessores, de gozar da assistência divina para conservar e explicar a doutrina divina. De modo que não podem errar quando ensinam publicamente em nome da Igreja. Repito, de modo que eles não podem errar, os papas legítimos, quando ensinam publicamente em nome da Igreja com a autoridade suprema do chefe da Igreja. Nada mais, é só isso, diz aqui Padre Júlio Maria. É pouca coisa, mas isso é de absoluta necessidade. Portanto, nós estamos aqui exortando essas pessoas a uma conversão, a repensar essa doutrina, e se eles tiverem dúvidas, mas tiverem ao mesmo tempo um coração honesto e desejoso de conhecer a verdade, que venham para o debate. Que não escrevam simplesmente um artigo citando aí muitos textos, mas que sentem-se conosco e nós vamos num debate respeitoso, amigável, porque eu sempre me considerei amigo dessas pessoas e rezo por essas pessoas. Mas eu peço a Deus que, assim como Deus me deu a graça de perceber a verdadeira doutrina católica sobre o papado e com isso poder discernir o que nós estamos vivendo nos tempos atuais, que eles tenham também essa graça. E com isso eles possam caminhar com Cristo, com a verdadeira igreja e com o verdadeiro papado, para que eles possam também participar da restauração que Deus vai providenciar para a sua igreja. Uma vez que é absolutamente necessário que nós tenhamos um Papa legítimo
nos confirme na fé. Portanto, rejeitemos a doutrina do calicanismo e conservemos a fé católica até a vida eterna.